Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast da Escontazo e dessa vez um assunto muito importante para você que é contador, que nos acompanha sempre, para você tributarista e principalmente para você empresário. A reforma tributária e os seus impactos para o Simples Nacional. E como estamos em época de Copa do Mundo, a gente trouxe aqui um time de craques hoje para a gente poder bater esse papo e levar informação de qualidade. E para a gente abrir aqui com uma provocação, o que nós escutamos hoje é que o Simples Nacional, será que ele vai acabar? Como é que vai ficar o Simples Nacional com essa reforma? E a gente já fala para você, não, ele não vai acabar. E a gente tá passando, o empresário está passando agora pelo período mais difícil das últimas décadas, que é a escolha entre o regime híbrido. E para esse bate-papo tão importante, a gente trouxe aqui o nosso professor da BSSP, Pedro Mendes. Pedro, muito obrigado pela sua visita, a palavra é sua. Eu que agradeço pelo convite, um prazer estar compartilhando com vocês um assunto tão importante, tanto para contadores quanto para os empresários, né? Eu já atuo com o Simples Nacional faz um tempo, ministro aulas sobre esse tema, porque na faculdade a gente não aprendia muito sobre Simples, né? A gente aprendia muito sobre lucro presumido e real, e você chega no campo de batalha e você lida basicamente com as empresas do Simples Nacional, e principalmente com a reforma tributária, muito foi falado que não ia ter muito impacto para as empresas do Simples, mas se você for analisar de uma forma geral, o impacto maior vai ser nessas empresas, e principalmente, que a gente estava conversando aqui antes, o impacto que eu falo que é o impacto cultural, que é o principal ponto, que as empresas estão acostumadas a não emitir nota, comprar sem nota, não ter um controle financeiro, e se essas empresas continuarem com essa cultura, elas vão ter um impacto muito grande, né? Então, assim, é muito legal a gente ter se reunido aqui com esse time para tratar desse assunto, que eu tenho certeza que é muito importante. E, mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Maravilha. Pedrinho aqui, sempre parceiro da nossa associação. Professor Kleber Barros, muito prazer em te conhecer pessoalmente. Agora sou seu admirador pelas redes sociais, então o pessoal aqui da OAB, da 29ª, sempre comentou o seu nome e agora a associação tem o prazer de receber você, professor. A palavra é sua. Prazer é todo meu, desde já. Agradeço pelo convite e uma honra estar participando aqui num podcast que tem um trabalho muito importante, que é a relevância de dar mais publicidade à reforma tributária. Como o professor Pedro já falou, não é simplesmente uma questão de reforma do simples, é uma reforma de mentalidade. E eu faço uma provocação aqui. A pergunta inicial foi se o simples vai acabar. Concordo plenamente, não vai acabar. Mas a história que ele não seria afetado é história para boi dormir. E só uma provocação. Abra a lei do simples e veja quantas modificações foram feitas a partir da lei complementar 214. Eu posso adiantar, são mais de 100. É. Se você abrir no site do Planalto, você vai ver mais de 100 vezes riscado artigos, introduzidos novos artigos. Então, o Simples não vai acabar, mas já temos um novo Simples Nacional. Sim, com Maravilha. certeza. Professor, mais uma vez é um prazer te receber. E agora estamos com o professor André Machado, nosso amigo de Macaé. A Ascontazo tem o prazer de lhe receber, professor. Obrigado pela sua visita. E você que dentro de casa sempre acompanhou o assunto de contabilidade com muito afinco, depois que eu entendi que seu pai já foi auditor da Receita Federal, acredito que a nossa associação tem muito que ouvir de você e suas experiências. Seja muito bem-vindo, a palavra é sua. Muito obrigado, bom dia. Eu costumo brincar que minha primeira palavra não foi papai e mamãe, foi taxa e imposto. Né? Porque quando eu nasci, meu pai já era auditor fiscal. E assim, é um imenso prazer estar aqui com vocês e fazer parte dessa mesa brilhante. Professor Kleber, um prazer estar aqui dividindo a mesa com vocês e eu concordo com o Kleber. O Simples Nacional não vai acabar, mas temos um novo Simples Nacional. E eu acho até que por culpa nossa,
porque o Instituto do Simples Nacional, eu acho que ele foi muito mal usado por muitos empresários ao longo dos anos para esconder receita, para sonegar imposto. E eu percebo que essa alteração do Simples Nacional de agora, ele pretende deixar para o Simples Nacional apenas as empresas que vendem para o consumidor final, que é o B2C, né? O tal do B2B, eu acho que eles estão querendo que empurrar todo mundo para fora do Simples Nacional mesmo. Eu acho que esse é o meu sentimento. Posso estar enganado, mas eu acho que é o que vai acontecer nos próximos anos. E é um prazer enorme estar aqui com vocês e aprender um pouquinho com cada um de vocês. Maravilha, professor André. As Contazo agradece. E agora eu acho que chegou a hora da gente bater a bola real aqui. E eu vou começar com o professor Kleber. Professor, por que 2026 muda o jogo? Vamos trazer aqui para o nosso colega contador, advogado, empresário, em uma frase, o que a reforma cria e o que ela substitui, por gentileza? Vamos lá. Primeiramente, antes de entrar na questão do tributo, tributos extintos, tributos criados, acho que a primeira coisa relevante é pararmos de acreditar no Papai Noel, no Coelhinho da Páscoa. Se você gosta de contar essas histórias para o seu filho, show de bola. Mas você, como adulto, não é recomendável, é até preocupante se você acredita nesse tipo de história. Ou quem acredita é que não está acompanhando a realidade tributária do Brasil ou está com fontes talvez não tão confiáveis. Então, vamos lá na questão tributária. Qual é o objetivo da reforma tributária? Pelo menos na teoria. É simplificar. Mas tem um ditado que antes de melhorar, piora. Então, vai piorar. Pode melhorar, esperamos que melhore, mas vai piorar muito, tá? Por quê? O nosso sistema tributário nacional tem um apelido bem interessante. Manicômio tributário, tá? Não é só a torcida do Corinthians que tem um bando de loucos, tá? Tem o manicômio tributário. Imagina esse manicômio que já existe e vai coexistir com um manicômio novo. Então nós teremos dois sistemas tributários, um apelidado de manicômio e um novo que todo mundo está aprendendo e vai aprender e vai mudar como já mudou. Se você pega a Lei Complementar 214, ela já foi modificada várias vezes. Então, essa volúpia das mudanças é típica do legislativo brasileiro. Então, vamos ter dois sistemas. A contabilidade tem que pensar, além da questão profissional, tem que pensar na questão estratégica do negócio. Por quê? Qual o custo que vai me gerar um sistema novo? Quantos profissionais eu vou ter que contratar? Será que é o momento de eu inserir quem não usa ainda, que já está atrasado a inteligência artificial? Vai ter custo inegável. Aumenta trabalho, aumenta a hora, contrata, vai ter. Será que o teu cliente está preparado para te pagar um valor maior? Porque você consegue absorver na tua margem de lucro esse custo adicional que você vai ter? Então, temos que pensar além da reforma. Por isso que eu falei, não é a mera extinção. Eu posso falar algo agora forte. A gente pode estar falando de extinção não só de tributos. A gente pode estar falando de extinção de escritórios. Sim. Então, não pense somente na reforma como extinção de tributos e criação de novos. Podemos falar. Falando de 2026, já para 2027, nós temos a CBS, que de fato, 2027, ela vai entrar em campo para valer. E esse ano, como o bojo principal aqui do Simples Nacional, já vai ter que fazer escolhas. Como o professor André falou, quem é do B2B, se eu tivesse empresa do B2B, eu estaria com meus cabelos totalmente grisalhos. Porque é uma escolha e presta atenção aqui comigo. Qual é a alíquota?
Era isso que eu ia falar. É, É uma escolha que a gente tem que fazer agora em setembro, você nem mas sabe o que vai ser. que eu vou partir para que alíquota, No que não foi escuro. divulgada ainda. Tô aconselhando a gente fazer o planejamento majorado do que imagina ser. Vai ser 8, 9, bota logo 10, 11% para fazer o planejamento. Mas aí é um planejamento De completamente qualquer forma, chutado, não é um chutado, planejamento Ah. estudado, Se planejado. fala, verdade, né? se fala em 9,3, É. 9,4, mas é muito melhor você fazer para cima do que para baixo. Sim. Mas vamos lá. Vai ser extinto gradativamente ICMS, ISS, PIS e COFINS. Agora, a CBS vem substituir PIS e COFINS. Até 33 teremos a transição para a extinção do ISS e ICMS. O IPI, que no projeto original seria extinto, não foi, mas foi neutralizado para a maioria das operações. Tem somente ele sobrevive na questão da Zona Franca de Manaus. Então, tributos serão extintos, outros já foram criados, mas a mentalidade dos proprietários de contabilidade e dos empresários tem que mudar. Tem que mudar, porque se não mudar, a situação promete ficar ruim. Então, penso que inicialmente é isso que temos que pensar e, como última fala desse primeiro momento, reforma tributária não será uma realidade. Ela já é uma realidade. E se você acredita em historinha, para de acreditar, porque a verdade vai bater na tua porta muito em breve. Mudança de cultura. Você contador, você advogado. Aqui nós estamos com 2 representantes da classe da advocacia e 2 representantes da classe da contabilidade. Então, e aqui é unânime. O profissional que não trabalhar integrado com essas classes, que não entender que o seu cliente precisa ter o acompanhamento tanto do advogado quanto do contador, você vai ficar para trás e a gente está com muito medo desse profissional que vai ter que fechar seus escritórios. E é por isso que a associação está aqui empenhada em levar cada vez mais informação de qualidade. E a gente estava discutindo sobre os negacionistas. E é o que, no nosso escritório de contabilidade, o que a gente mais escuta são empresários negando o acontecimento. Professor André, o que você está vendo de mito e o que a gente pode desmistificar aqui? O que eu acho que a gente tem que ter em mente é que o projeto de reforma não é um projeto de governo brasileiro de direita e de esquerda, é um projeto exigido pela OEA. O Brasil quer ingressar na OEA. E uma das exigências é o imposto IVA dual, que já é aplicado em sei lá quantos países, 150 países, Então, assim, falar que se o candidato A ganhar ou se o candidato B ganhar vai mudar a reforma, esquece, não vai acontecer. Não é um projeto nacional isso de partido A ou partido B, de direita ou de esquerda. Isso é um projeto para o Brasil ingressar na OEA. E para ingressar na OEA precisa implantar esse sistema tributário que foi criado. Então, assim, precisamos de uma mudança de mentalidade, precisamos de um entendimento, principalmente, a gente não chegou a falar, mas com split payment, isso vai deixar de circular dentro da empresa. Então, quem usava isso de capital de giro, deixava lá a empresa sem recolher o tributo e daqui a 6 meses ele parcelava em 120 meses, pegava esse dinheiro e ia viajar para Orlando, não vai mais. Porque quando o dinheiro cair na conta, o que é do governo já vai estar separado, já vai ter sido pago. Então eu acho que a gente precisa entender que é uma realidade, não é para 2027, como o doutor falou. Já é agora. Já é agora. A escolha da Simples Nacional é em setembro. Está batendo na porta, já bateu na porta. Já está entrando água pelo nariz. E tem gente acreditando que não vai acontecer. Então eu acho que esse é o grande problema. Assim, não é uma política de governo de A, de B, de direita ou de esquerda. É uma exigência da OEA. E para o Brasil ingressar na OEA, precisa implementar a reforma tributária. Sendo governo de direita ou sendo governo de esquerda, vai implantar, porque é uma obrigação.
Muito importante o que você está passando, e quando a gente fala de agora é 2026. Em 2026 já começamos com mudanças com nota fiscal, então os profissionais de contabilidade já tiveram que se ajustar à nota fiscal dentro do portal do governo federal, dentro do portal da NFE, NFSE. E o que você pode trazer para quem está nos ouvindo, professor? As mudanças de agora, 2026, o que as empresas precisam se adaptar? Então, um assunto que está sendo muito falado, mas mal falado, inclusive na área de imóveis, né, de locação. Fala-se muito, a partir de 2027 vai ter que... Não, mas já é com faturamento de 2026. Então, assim, já é hoje. Se você hoje já aloca imóveis e tem receita disso, já vai estar sendo calculado agora, se em 2027 você é ou não contribuinte de BS-CBS. E tem muita gente falando assim, não, em 2027 eu resolvo isso, porque isso é só para 2027. Então, eu acho que o ponto principal é mudança de mentalidade. O empresário precisa mudar a mentalidade, precisa entender que é uma realidade. Algumas contabilidades também precisam entender que isso é para ontem. Muitas contabilidades que a gente toma conhecimento através dos clientes não estão passando essas informações porque acreditam que não vai chegar a esse ponto. E assim, já é uma realidade. Precisa se adequar, precisa fazer conformidade fiscal. Tem aí o devedor quanto mais, tem uma série de outras legislações que impactam na vida do empresário, que nem são parte da reforma tributária da Lei Complementar 214, mas que afetam a vida das empresas. Então, eu acho que o principal é a mudança de mentalidade, é entender que o Brasil da informalidade ficou lá em 2025. Não tem mais espaço para informalidade. Quem entender e se adequar, vai sobreviver. Quem não entender, infelizmente, vai fechar as portas. Perfeito. Professor Klebe, nós estamos vendo a unificação dos impostos que antes eram distribuídos entre os entes federais, estaduais e municipais. Para o empresário do Simples Nacional que está nos ouvindo, eu acredito que ele continua com a mesma preocupação de cruzamento de dados, as informações que o fisco está acompanhando. O que você pode complementar para esse empresário para ele diminuir a preocupação dele? Eu, na realidade, vou aumentar a preocupação dele. Diminuir é difícil. Eu vou aumentar a preocupação dele, porque a gente tem uma nova modalidade aqui de competência, né? Que é a competência compartilhada. Por mais que já haviam acordos de cooperação entre os entes tributantes, entre as fazendas, agora você vai estar concentrado porque teremos um tributo com competência compartilhada, o IBS, que teremos aí a questão do ICMS, que vai estar junto, do ISS junto, e temos ainda o Conselho Gestor, que vai fazer gestão, estão dizendo aí, de trilhão, né? De trilhão. Então, não será apenas uma cooperação. Todo mundo vai estar interessado e vai ter, além de estarem compartilhando informações, você vai ter uso, a Receita Federal já é referência mundial em uso de tecnologia. Agora, com essa integração com os outros entes, com os estados, com os municípios, isso vai ficar cada vez mais claro. Então, aquela questão, eu tenho um imóvel aqui, o IPTU não tem nada a ver com imposto de renda, eu consigo manipular aqui, acolá, isso esqueça. Acabou. Esqueça. E outra coisa, o doutor André falou muito bem, a questão relacionada não é 2027, é agora. Dá outro exemplo, a questão da tributação dos dividendos. Já tem que estar preocupado esse ano, planejamento tributário, que há esse questionamento, inclusive tem algumas liminares com êxito, mas eu, sinceramente, não acredito que isso vai se consolidar, até porque é a tributação da pessoa física, tá? Por mais que se entenda a questão ali de lei complementar, que não é o caso aqui entrar em detalhes, mas se eu fosse empresário do Simples Nacional, estaria preocupado
Não somente com isso, mas da questão relacionada a planejamento. E não somente planejamento, a retenção. Porque mesmo que eu venha pagar, mas esses R$ 50.000 retido, dependendo do fluxo de caixa da empresa, e esse ponto que o doutor André falou é essencial. A alma da reforma tributária são duas palavras que não estão no nosso idioma: split payment. Pagamento, já quando você vai pagar, o empresário não vai poder utilizar aquele dinheiro como fluxo de caixa, não vai poder deixar para pagar depois e depois parcelar, esperar um refis. Então, muitas empresas que alavancam com o governo, o dinheiro do tributo, mesmo de forma com prazo de 30 dias, mesmo pagando certinho, não vai ter isso mais. Imagina o impacto disso no preço. Tá? Então é muito importante o empresário estar pensando agora. Então a preocupação deve aumentar. Se tem alguma coisa para resolver, para ajustar, faça esse ano, porque a partir do ano que vem o negócio vai ficar muito mais difícil. É melhor planejar do que você, quando vê o resultado de falta de planejamento, vai ser realmente algo não tão agradável. Preocupante. Porque com essa ligação que está fazendo União Federal, estados e municípios, assim, o fiscal da Receita estava muito mais distante de uma empresa do que o fiscal municipal. Sim. O município está sempre muito mais próximo do empresário e da sociedade do que o Estado e do que o ente federativo. Mas essa me fugiu a palavra agora, essa participação das fiscalizações, essa integração. comunicação, essa integração, vai permitir que o fiscal municipal acabe sendo fiscal federal, porque se no município não foi recolhido o IBS correto, como é que está o CBS? Será que isso foi feito corretamente? Então, uma fiscalização municipal vai impactar em tudo. Não vai ter mais essa fiscalização separada de que o fiscal municipal vai fiscalizar aqui o municipal. Se ele fiscalizar o municipal, vai ter reflexo para tudo. Sim. Porque está tudo junto. E já há anúncios, já há conversas, já se ouve falar que o split payment no IBS e CBS é só um teste. Porque se funcionar, o objetivo é passar tudo para split payment. Para o governo é infinitamente melhor, porque ele zera a sonegação. Porque quando o seu cliente pagar a nota, já está destacado quanto é de cada imposto. O governo já vai receber. Em vez de você, cliente que emitiu a nota de 1.000, receber 1.000 para pagar seu imposto daqui a 30 dias ou no final do mês, você não vai mais receber 1.000, você já vai receber 700, 600. Sim. E aí? E a tendência é essa mesmo. Se você for ver, eles estão querendo colocar a apuração do Simples Nacional assistido. Então você não vai precisar nem mais declarar. A nota já está lá, já sabe quanto que é o faturamento e já vai ter o imposto. Se eles conseguem fazer isso, já tem como também recolher o imposto em cima do faturamento do cliente. Eu tenho dado o exemplo, assim, quando falo com o empresário, evitando um linguajar mais técnico, falo o seguinte: pensa na tua declaração de imposto de renda pré-preenchida. Ela já vem com vários dados, ainda tem erros, mas com a tecnologia, daqui a pouco vai ser assim. Você não vai ter nem que se preocupar. O tal famoso lançamento por homologação, daqui a pouco já vai vir tudo pronto só para você passar o olho. Então, esse aspecto aqui é muito importante, o seguinte, porque se tem dito que o IBS e CBS são irmãos quase siameses. Se fala de 90 e poucos %, tudo igual. O que cabe a um, cabe ao outro. Então, essa integração não é só uma integração de cooperação, porque uma vai refletir na outra. Então, essa questão que cada ente cuida do seu está acabando, e cada vez mais você não pode pensar mais de forma segregada. O planejamento tributário agora tem que ser cada vez mais global. Sim. E dentro de quê? De um planejamento estratégico da empresa. Colocando aqui uma pimentinha aqui. Por exemplo, isso vai mudar, gente, não é só questão de tributo.
reforma tributária, entre aspas, porque vai mudar muita O coisa. que Por muda exemplo, menos é o tributo, né? a gente sabe que alguns estados praticamente sobrevivem de benefícios fiscais, que Sim. vai Sim. praticamente acabar, Sim. tá? Outra coisa, muitas grandes empresas têm o seu CD, né, o seu centro de distribuição, em estados longe de onde os seus principais clientes estão. Por quê? Sim. Benefício fiscal. Mas acabando esse benefício, ela não vai deixar o CD lá. Ela vai trazer para São Paulo, Minas, Rio de Sim. Janeiro, porque é onde a maioria das empresas tem o maior número de vendas. Então, olha, a logística de uma empresa, ela tem que ser pensada porque não vai ser mais interessante para ela. Então, alguns estados como Santa Catarina, Espírito Santo, deveriam estar muito preocupados com a questão de desemprego, com a questão de diminuição da arrecadação. Então, olha como essa reforma ela é ampla. Sim, não. E E- falando nesse controle global, trazendo para dentro do Simples Nacional, por exemplo, o que acontece? O cara tem uma empresa com débito do Simples, ele deixa aquela empresa com débito e abre uma outra empresa. E agora isso vai ser pego. Então, se ele tem débito até na pessoa física dele, isso é motivo de exclusão de uma empresa dele do Simples Nacional. Ou exclusão por faturamento, como já tem. Mas então, tanto débito da pessoa física quanto jurídica, se ele tiver outros CNPJs, isso vai impactar de uma forma geral. Então, para a gente ver como é que está sendo um impacto gigantesco e não só focar o planejamento apenas naquela empresa, geral, né? Sim. Então, isso é importante. Eu ia falar isso quando o doutor Kleber falou do planejamento tributário. Muitas empresas, e no início eu falei do mau uso do Simples Nacional, né? É tradicional no Brasil que muitas empresas, muitas famílias que tinham negócios, abriram um Simples para o marido, um Simples para a esposa, um Simples para o filho que completou 18 anos, e tratava como se fossem 3 empresas diferentes. Sim. Só que o CARF já tem decisões, as 3 empresas no mesmo endereço, mesmo escritório de contabilidade, mesmo e-mail de contato. Sim. O CARF já tem decidido, olha só, junta todo Só mundo juntar. aqui e eu vou calcular, vocês não são Simples Nacional. Sim. Vocês já extrapolaram isso há muito tempo. Então, assim, é muito necessário um planejamento sério, um planejamento consciente e pensar de novo que aquele Brasil do jeitinho está ficando para trás. A gente precisa se reestruturar enquanto mentalidade de país, porque vai acabar e as consequências vão chegar. O que foi dito aqui, e eu achei muito pertinente, o exemplo da declaração pré-preenchida com os impostos vindo corretamente preenchido na nota fiscal. E a nossa associação está muito feliz de ter um patrocinador e esse episódio ele é realizado pela Acerto Fiscal. Ao nosso amigo Ronei, nossa amiga Kátia, nosso muito obrigado. E a importância que empresas como a Acerto Fiscal têm para as empresas. E principalmente agora nessa fase de calibração da reforma tributária. Se você, empresário que está nos escutando, não entender que a correta classificação fiscal, o correto preenchimento da sua nota fiscal vai ter impacto direto no seu faturamento, vai ter impacto direto na apuração dos seus impostos de forma automática, você está ficando para trás na regra do jogo. E estávamos conversando aqui, agora para o nosso amigo contador que está nos ouvindo, a responsabilidade da correta classificação fiscal é do empresário. O contador ele precisa ter ciência da responsabilidade dele, contratualmente falando, para que demos a possibilidade de outros contadores também conversar com o empresário de maneira franca. Ó, até aqui eu posso chegar. A partir daqui você precisa de uma empresa para classificar seus produtos fiscais. E fazermos um trabalho cada vez mais assertivo e responsável até para as empresas do Simples Nacional. Pedrinho, eu queria aproveitar isso e te perguntar os desafios que os contadores tiveram desde o início do ano com as mudanças na nota fiscal e o que você tem para falar de 2026 aqui sobre o regime híbrido.
O que o nosso colega contador tem que esperar agora para 2026? Então, o grande problema que a gente estava falando da parte cultural, ela se traduz também para dentro dos escritórios de contabilidade, né? E principalmente para os escritórios que atendem Simples Nacional. A gente estava conversando aqui mais cedo que a grande maioria dos contadores só quer atuar com o Simples Nacional porque teoricamente é mais simples, né? E vai lá trabalhar, não quer trabalhar com lucro presumido real. E muitos contadores também que eu observo acabam querendo atender PJinhas, por exemplo, que não dão trabalho nenhum. Então o cara vai lá, emite uma nota fiscal, você manda o Simples para ele, cobra um valor, pronto. Nunca fez um planejamento, nunca parou para analisar nada, só faz a apuração dos tributos. Esse contador ele vai ter muito, muito, muito problema. Porque agora, como a gente está conversando aqui, vai ser necessário fazer um planejamento muito maior do que só o tributário. Um planejamento totalmente econômico, planejamento financeiro também no cliente. E ele não está acostumado. E o contador, eu observo muito, eu vejo até pela postagem que saiu agora sobre o cadastro do autônomo com CNPJ, e a emissão e tal. O contador também ele não consegue ler a legislação e entender a legislação. Eu observo muito isso nos meus alunos. Eles pegam conteúdo de alguém que fez uma postagem, que entendeu qualquer coisa, replica aquilo como uma verdade. Ele não para olhar a legislação e verificar se aquela informação está correta e analisar como um todo. Pô, a reforma tributária como um todo é isso. Será que isso aqui vai acontecer e não? Então, primeiro, tem que mudar a mentalidade do contador e o contador, através das redes sociais ou de qualquer coisa, tentar mudar essa mentalidade dos empresários. Se nós somos contadores e a gente já está com esse problema, essa dificuldade, imagina os empresários. Então, acho que os contadores, os advogados, eles têm que trabalhar como agente de transformação desse processo como um todo, sabe? E não só esperar, deixa ele ter o problema que ele vai virar meu cliente. Porque se uma pessoa dessa escolhe um planejamento errado do regime híbrido, por exemplo, ele vai passar 6 meses apurando errado. Será que ele vai ter o fluxo de caixa suficiente para conseguir suprir essa demanda de aumento de tributo? Muito provavelmente não. E ele vai fechar as portas. E ele não vai ser nem meu cliente, nem um cliente do outro contador. Então ele não vai ser cliente de ninguém. Então o contador e o advogado como um todo vai perder esse cliente. Então é muito interessante nós, desde já, como a gente estava falando, a reforma já começou desde o ano passado. Já tem mudança desde o ano passado. Para Simples Nacional, muita coisa já mudou em 2026. Muita coisa já mudou. E muita coisa ainda vai mudar. Que é claro, o que está mais gerando mais impacto é essa da escolha do regime híbrido, né, e o regime normal. Porque já vem falando sobre essas mudanças já faz um tempo, mas o contador, não, mas é imposto de renda, depois eu vejo isso. Aí acabou o imposto de renda, agora é CD, depois eu vejo isso. A gente já está em julho. E a escolha é em setembro. E aí o cara tem 200 clientes. Como é que ele vai parar e analisar os 200 clientes deles até setembro? Então, assim, cada vez mais é importante nós, contadores, advogados também, sentarmos. E o que eu falo para os meus alunos no treinamento mais prático, a gente apagando fogo. Pegar um relatório, ver esse aqui eu tenho mais certeza que vai impactar. E vai atingindo esse pessoal. Aquele que, B2C, por exemplo, que possivelmente, de repente, a gente apurando por fora, ele tem algum benefício, mas esse cara deixa para depois. Você tem que atingir primeiro aqueles que vão realmente precisar. Por exemplo, os PJinhas. Pessoal que trabalha, médico que trabalha para o hospital, área da engenharia que trabalha para uma empresa de engenharia gigante. Essas empresas, na hora de contratar, elas vão botar a cláusula. Você vai ter que ser do simples e apurando do regime híbrido. Porque eu quero crédito. E aí o que você vai fazer? E aí vem uma reação em cadeia. Porque se teu cliente vai precisar gerar crédito, ele vai precisar de crédito. E o contador vai ter que gerar crédito para ele. Aí você vai ter que mudar o seu escritório. Eu estava na palestra semana passada para contadores e tinha em torno de 200 contadores e contadoras lá. Eu perguntei, quem aqui atende lucro presumido real? Acho que 80% levantaram a mão, atende lucro presumido. E aí eu perguntei, quem daqui já fez o planejamento interno do escritório de vocês para saber como é que vocês vão apurar por dentro pelo regime? Juro, tem até o vídeo gravado. 3 pessoas. 3 pessoas levantaram a mão, ó, já fiz o planejamento, já sei o que eu vou fazer no meu escritório. Então, a gente, nos eventos, a gente fala tanto em planejamento para os clientes e esquece de olhar internamente o que a gente vai fazer. E aí, beleza, você ajudou o cliente, mas você atende, sei lá, 40% vai precisar de crédito. Aí você tem a carteira de cliente de 100. 40 clientes seu vai gerar crédito. E os outros? Você vai apurar tudo por fora? Para aqueles outros clientes que não ia precisar gerar crédito, você vai pagar o IBS, CBS muito maior do que a alíquota do Simples. Então, o ponto principal do contador falando aqui
que é analisar internamente o seu escritório também. Além de fazer o planejamento para o cliente, analisar o próprio planejamento. E aquele ditado, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Aí vai analisar, o contador não tem nem o balanço da própria empresa. Como é que ele vai fazer a análise do negócio dele, saber os custos, o que vai gerar crédito ou não, né? Então, essa mudança cultural são para os empresários de forma geral, incluindo os contadores. Né? Então, esse é o ponto principal que a gente tem que ter para setembro. Setembro vai ser, vamos dizer assim, vai ser a menor coisa, de ir lá escolher. Na escolha, lá vai ser igual escolher regime de caixa de competência, apertar um botão. O problema é o antes. O que eu analisei? O que eu vou decidir para esse cliente? Mais uma vez reforçando, se a gente escolhe errado, são 6 meses. E uma dica que eu quero dar, se você não tem certeza, se você chegou no cliente, mostrou para ele que é melhor apurar por fora, por exemplo, mas teu cliente não emite nota, tá até setembro, não tá emitindo nota, tá comprando sem nota, fala, irmão, fica dentro simples. Melhor, porque senão você escolhe por fora, ele vai continuar não emitindo nota. A prudência. A prudência, entendeu? Então não tá com dúvida, vê que teu cliente não tá com o perfil ainda necessário para realmente melhorar, porque vai aumentar a tecnologia, ele vai precisar contratar, ou seja, o custo dele vai aumentar. Às vezes é um empresário sozinho, faz tudo. Não controla a nota de entrada. Eu tinha um cliente que ele fazia cordão de prata. E ele comprava sem nota. Eu fui tentar entender por que você está comprando sem nota. Ele falou, cara, não é porque eu escolhi comprar sem nota. Em qualquer lugar que eu vá comprar prata para fazer meus cordões, ninguém quer emitir nota. Não é um ou outro que, tipo, esse aqui não quer emitir. Não, é o mercado. O mercado não aceita emitir nota. Se eu quiser nota, eu não consigo comprar. Um problema recorrente disso é restaurante. Peixe. Restaurante. Aí. Peixe. Mercado de peixe, quase ninguém quer emitir nota. Aí como é que faz? E aí? Como que você vende o peixe se você não comprou o peixe? E aí, mesmo fazendo um planejamento, pô, vai ser legal apurar por fora, mas aí não consegue comprar com nota. Ferrou. Para o empresário que está nos ouvindo, a nota fiscal é o que vai te dar crédito. Como é que você vai ter crédito para diminuir o seu imposto se você não está recebendo da sua mercadoria, que é 60%, às vezes 70% de todo o custo da sua empresa, Sim. e você não vai receber crédito de 70% da sua empresa, dos seus custos? Então, acho que essa aqui é o ponto primordial da discussão sobre a gente cobrar a nota fiscal. E uma coisa que nos preocupa muito, e eu vou levantar essa bola aqui e vou deixar vocês debaterem, porque nós temos muitos clientes de terceirização de mão de obra. E terceirização de mão de obra, o custo é 70% pessoal. E nós estamos vendo, você que é empresário desse segmento, a preocupação desses empresários de não ter crédito sobre a folha de pagamento. Então eu vou deixar aqui, professor Kleber, professor André, o que vocês têm a complementar para esse empresário que está preocupado com isso? Se preocupe mais ainda também. É o caos. Estoquem comida, né? Que virou, em alguns nichos, virou regra de mercado, né? É a questão de você ter, por exemplo, um supermercado e você coloca todos os funcionários uma prestadora de serviço que é exclusiva para aquilo, que está mais do que pacificado, por exemplo, no CARF, que isso não é planejamento tributário, isso é fraude. Então, essa galera aí já tem que ficar muito de olho. Agora, quem está trabalhando nesse aspecto, aqui é importante a gente ter essa perspectiva, né? Qual o setor mais prejudicado com a reforma? O setor de serviços. Acostumado a pagar aí entre 2%, no máximo 5%, mas pela guerra fiscal 2%, 3%, agora você vai ter uma alíquota cheia do IBS lá na frente. Então, o serviço vai carregar nas costas o peso, estamos falando de advocacia, de contabilidade, e aqui eu pego o gancho das duas falas aqui, do Pedro e do Alan. Primeiro, o seguinte, o contador ele tem que ter a perspectiva de negócio dele. Se eu falei que o split payment era a alma da reforma, o espírito da reforma é o crédito financeiro. Não é. E outra grande sacada da reforma tributária, eu vou fiscalizar o meu fornecedor, porque eu só vou ter crédito se ele estiver pagando crédito. Essa é uma grande
sacada. E serviço, qual é o grande insumo do serviço? São pessoas que você não vai ter crédito. Então, é um problema muito grande. Então, como você falou, esse ditado estava na minha cabeça quando você estava falando. Casa de ferreiro, espeto de pau. Isso serve para contabilidade, serve para advocacia. E olha, estamos falando, teoricamente, de um pessoal que deveria ser linha de frente Sim. do conhecimento disso. Exemplo, né? Se essas duas classes que deveriam estar na vanguarda disso, a gente fica preocupado conversando com um e com o outro que não estão atentos a isso. Imagina um empresário. Uhum. Imagina o leigo. Aqui, Alan, eu pego um gancho da sua fala, e aproveito para mandar um abraço para o Ronei, para a Cátia do Acerto Fiscal. A gente faz vários eventos, fizemos inclusive um junto lá em Macaé. E o que acontece? O contador, ele tem que saber se posicionar e deixar muito claro para o empresário até onde vai o serviço contratado. E isso deve estar constando onde? No contrato. Porque cadastro de produto é responsabilidade da empresa. Imagina um supermercado que tem um mix de produto gigantesco. Você pega queijo. O queijo inteiro é uma coisa, o queijo cortado é uma coisa, o queijo produzido no estado é o que vem de Minas Gerais é outro. Como a contabilidade vai ter controle disso? Se o cadastro vem errado da empresa, não tem o que a contabilidade fazer. Tem que entender que, por exemplo, a gente está falando aqui da Acerto Fiscal, eu posso falar porque a gente tem parceria com eles, sabe que são profissionais atentos à mudança e com tecnologia para isso. Por exemplo, um acerto fiscal. Isso não é um custo, gente. Isso é um investimento para a tua empresa. Sim. E muitas vezes o empresário, e eu posso falar aqui porque não sou contador, mas eu tenho um sócio que tem contabilidade e sou empresário também, então consigo ter uma visão aí um pouco de cada lado. É importante o contador incutir essa necessidade de uma nova mentalidade. Se até aqui era assim, esse é o momento, pessoal, da contabilidade. É pegar o gancho da reforma e falar, gente, agora é o seguinte, a partir de agora, vamos trabalhar assim, porque isso não é minha responsabilidade, a não ser que você vai me pagar por fora. Eu acho que nem é interessante para a contabilidade nisso, mas investir numa empresa de cadastro, porque um cadastro errado muda tudo. Vai te fazer pagar mais ou menos. Pega o exemplo de uma farmácia ou do supermercado com mix é muito grande. Se não tiver esse acerto, gente, toda hora isso é mudando. Toda hora muda. Às vezes era certo um mês atrás, agora já não é mais. Então, aproveitar a reforma, contadores, contadoras, para aproveitar isso como gancho e para quebrar um ciclo vicioso. Que muitas vezes a contabilidade, querendo agradar o cliente, querendo não perder o cliente, é o momento de você se posicionar. Eu fico à vontade em falar isso, porque eu não sou contador, mas é o momento, é o time perfeito para você chegar e falar, olha, a partir de agora é assim, porque isso pode e vai trazer muitos problemas, porque vai ter reclassificação de tudo, você vai ter novas exigências, então o momento é agora. Aproveitando o gancho da Copa do Mundo, né? A bola tá quicando na tua frente ou tá na marca do pênalti. É o momento para você se posicionar, não como contador, mas como empresário na área contábil. E o que eu acho que é fundamental, um ponto que o Kleber tocou, e aí como advogado também eu fico muito à vontade para falar, normalmente, pelo menos lá em Macaé, eu não vejo escritórios de contabilidade fazendo contrato com os clientes. Ah, tem vários. Não só lá em Ele Macaé. começa a prestar serviço e aí o cliente vai perguntar assim, mas qual é a obrigação dele? Ele tem que fazer o quê? Não, mas classificação fiscal não é dele, é da contabilidade. Isso não é meu. Meu imposto de renda pessoa física ele não faz? Como assim? Ele me cobra uma taxa por fora? Se não tiver no contrato, qual é a obrigação? O que foi contratado especificamente? Então, assim, acho fundamental
Sim. Botar no papel, fazer contrato, aproveitem a bola quicando da reforma tributária, falar, ó, até aqui a gente fez assim, mas a gente precisa acertar, porque se lá na frente isso der problema, eu tenho que dizer para a Receita qual era a minha responsabilidade, porque como profissional você vai ter responsabilidade nessa escrituração. Assim, ó, eu fui contratado para fazer isso aqui não era comigo, não. Sim. Eu acho que o momento é agora. Eu Contrato, concordo muito. bote no papel. Eu concordo. Lá no escritório a gente criou uma ferramenta. A gente criou, não, tem uma ferramenta que ajuda muito nisso. A gente vende o nosso serviço muito com planos e pacotes, né? Então, quando o cliente fecha um pacote Y, ele já sabe os serviços que ele contratou. Só que o que é interessante, no contrato também tem o que ele não contratou. Não é só o que ele contratou. Então, tem todos os serviços que foi contratado. Isso aqui, pá. E o que não foi contratado, isso. Que aí mostra pra ele que a gente tem, mas ele que não quis. Então, se ele quiser aquele serviço, tá vendo? Não, te precifiquei se eu não quis. Então, a gente cobra por fora. E evita essa coisa do contador querer fazer para ajudar, para achar que tá agregando alguma coisa. E o cliente não tá nem aí se tá agregando valor ou não. Ele tá lá de graça, por ele tá uma maravilha. Então, isso é fundamental. E pegando o gancho no que você falou, que hoje a gente fica como no cliente, todo começo do mês, manda nota. Ficou obrigando o cliente, né? Pedindo pro cliente mandar a nota. Agora, a linguagem não vai ser só manda a nota. Vai ter que ser manda a nota correta. Porque se ele manda a nota e manda errado, não vai adiantar de nada. É como se ele não tivesse mandado a nota. Então, muito além também do envio, é ter um acerto fiscal, por exemplo, para o cadastro estar ok e a nota fiscal ser emitida da forma correta para o cliente se obter os créditos necessários, né? Então, são esses pontos que a gente precisa analisar e falar com o cliente. E o contador, tanto ele fazendo o serviço ou fazendo terceirização, por exemplo, lá no meu escritório a gente faz terceirização com várias outras empresas, né? Só que eu não gosto... É a minha visão de negócio. Eu falo que é o meu escritório que faz. Tipo, eu vendo, ou a pessoa vende para mim, mas com a apresentação do escritório. E aí a gente vende como se fosse o nosso escritório, um hub de serviço, mas são com empresas terceirizadas. E com a reforma a gente vai poder fazer vários serviços por fora. Fora a contabilidade, né? Então, por exemplo, a gente estava falando de consultar os fornecedores. Eu brinco que a gente vai criar um novo serviço que é o buscador de crédito. Isso aí. Se você tem lá um monte de mercadinho, analisou lá os fornecedores, foi lá, consultou, ó, anotou, esses 10 geram crédito. Aí tu vai no outro, vê lá, ninguém gera crédito. Fala, ó, esses daqui não vão te gerar crédito, olha quanto você vai pagar de imposto. Porém, tem a possibilidade de você reduzir, sei lá, 50% da tua tributação, contratando essas pessoas. Eu te cobro tanto. Aí tu ganha um percentual sobre a redução e ainda ganha na indicação do fornecedor que você fez parceria. Então, vê como é que a mudança é muito mais de negócios, econômica, do que propriamente a tributária, né? Então, a gente tem que ter essa visão no macro para a gente conseguir ganhar mais e esquecer esse negócio, né? Tem que cobrar mesmo do cliente. Isso Sim, vai tem que ajudar. cobrar. Essa parceria do acerto fiscal, isso não tem que ser visto como um custo, isso não é custo, porque ela te gera benefício. Sim, sim. Então, assim, é dinheiro direto no seu bolso, porque conforme o Kleber falou, a gente tem as parcerias com ele também, eles estão diariamente pensando e se atualizando nas mudanças de classificação. E quando você fecha com eles te dão esse apoio mensal, eles te dão esse suporte. Sim. Então, assim, se mudou hoje, teve bombom aí que deixou de ser bombom para virar waffle. Não vou falar o nome porque não vou fazer merchan para ele, mas ele era bombom. Bombom, a tributação era X, virou waffle e reduziu a tributação. Sim. É o mesmo produto, não mudou, o sabor é o mesmo. Assim, mas só quem está acompanhando isso no dia a dia, e não dá para o empresário fazer todas as atividades que ele tem que fazer e ficar preocupado com classificação de produto. É Excelente colocação. Ele não consegue fazer isso. Excelente. Então, O professor Kleber comentou algo que o empresário precisa ter consciência, que é o crédito financeiro. Não é mais crédito escritural, se não depende mais do Pedro como contador para te dar o crédito para sua empresa. O crédito agora é pagamento. O seu fornecedor pagou, você tem crédito. Seu fornecedor não pagou, esquece, você vai pagar mais imposto. Então, quando o Pedro comenta aí para os nossos colegas contadores e empresários que estão nos ouvindo em novas oportunidades de negócio, fiquem de olho. Será que o nosso cliente empresário está preparado para controlar o fornecedor que pagou ou não? Olha a importância disso agora e olha a oportunidade de negócio
que a contabilidade e a advocacia começa a trazer. Então, isso é uma discussão muito grande. Os nossos colegas que estão nos ouvindo precisam estar preocupados com isso e orientar diretamente as empresas. E bate-papo bom passa rápido, né? Sim, Então, a gente está aqui caminhando para o final e eu queria ouvir o meu colega contador. Pedro, planejamento estratégico do empresário. O empresário agora, o que ele precisa se preocupar? Porque empresas do Simples a gente já sabe. Você pede um balancete, o empresário não tem. Você pede uma DRE, o cara nunca ouviu falar. Então, o que esse empresário precisa se preocupar e pedir para o contador dele? Cara, ele tem que pedir a análise para o contador efetiva, mas acho que é muito mais do que pedir para o contador. Ele tem que olhar mais internamente o negócio dele, como a gente está falando aqui. Ele tem que olhar quem são meus clientes. B2B, já tem que se preocupar. Ele já imaginando essa realidade que ele vai precisar gerar crédito, ele vai ter que correr atrás dos fornecedores e verificar a operação interna. Como é que está sendo a operação aqui? Porque a gente estava conversando há pouco tempo que o contador não quer prestar serviço para lucro presumido do real que dá dinheiro. Só que uma empresa, se esse empresário for do Simples Nacional e precisar apurar por fora, pega um mercadinho com um monte de nota fiscal, o contador vai atuar cobrando pouco, porque eles cobram menos, atuando igual uma empresa do lucro real. A nota entrou, tem que verificar se a nota está correta ou não. E aí o seu cliente não vai conseguir, a gente pode ter uma nova oportunidade de fazer um treinamento ou de fazer essa terceirização de análise de nota fiscal, né? Mas acho que o empresário, a primeira coisa que ele tem que avaliar é esse ponto. Qual é a minha operação? B2B ou B2C? B2B, beleza, vou precisar gerar crédito. Agora eu tenho que correr atrás dos fornecedores, porque teoricamente isso é a função do empresário. O contador pode terceirizar esse serviço, pode ganhar uma grana, ok. Mas quem tem que fazer essa análise é o cliente. E baseado nisso, se tem algum empresário vendo aqui e o contador ainda não falou nada com ele, ele chegar no contador e o contador, Corre dele. viu um podcast lá e falou, eu presto serviço para outras empresas, tá falando que eu vou ter problema. E aí, você não me falou nada? Ou, se o contador ainda não falou, que de repente não deve ser um contador muito bom, né? Já vai, corre para outro contador que realmente entenda do assunto. Porque se chegou agora, em julho, e o contador não mandou nenhum, sei lá, uma notificação geral para os clientes que a reforma tributária é aí, tem algo errado nesse contador, né? Então, o cliente também tem que olhar internamente, que não acontece muito, né? O cliente às vezes faz reunião com a gente, Pedro, não quero nem saber dessas partes, só quero saber de vender. Eu falei, não, beleza, você não precisa saber como envia uma declaração, mas você precisa ter um mínimo de conhecimento da parte tributária e legal da sua empresa, porque vai que o contador faz besteira. Tá te mandando uma tributação 3 vezes maior, que era para estar menor, e você só pega e paga o boleto, não tem nenhuma... Pô, quanto será que é a minha alíquota? Por que a alíquota é isso? Né? Então, é importante o empresário, o empreendedor também olhar internamente para ele ter pelo menos um norte do que ele vá falar com o contador. Esse é o ponto que eu tenho a agregar aqui. Eu queria fazer uma complementação do que você comentou, Pedro, porque nós dentro da associação a gente lida com diversos colegas contadores e nós observamos que temos colegas muito bons tecnicamente, mas comercialmente ele deixa a desejar. Às vezes, na comunicação com a própria empresa que é cliente dele, ele deixa a desejar e a gente faz um convite. Temos diversos profissionais que fazem parceria com você. Se você tem dificuldade na venda, na conversa com seu cliente, conversa com outro colega. A Ascontazo, nós temos aqui uma base de 18 mil profissionais na nossa região e diversos colegas fazendo parceria entre si para fortalecer o seu negócio. Então entre em contato com a gente, não é isso? Com certeza. Se você não conseguir abraçar todas as áreas do seu escritório, faça parceria. Eu acredito que na advocacia seja assim também. Eu estou aqui com 2 grandes profissionais que fazem parceria e a gente está caminhando para as considerações finais. Então, estamos muito honrados de recebê-los aqui. Queria começar com o professor André. Professor, suas considerações finais. Eu acho que um assunto importante que até não foi comentado aqui, foi até por alto, mas não dando um nome específico. Os empresários têm que se preocupar muito com precificação. Para ver se está adequado ao que ele precisa entre custo de mercadoria, impostos embutidos, seus custos fixos, o que ele vende aquele produto, ele paga as despesas dele. Agora, como a gente falou, com o split payment, ele vai deixar de receber 100% do produto.
ele vai receber uma parte menor, porque o imposto já vai ficar segregado. Antigamente, ele ou não pagava ou tinha um prazo para pagar e aquele dinheiro acabava rodando dentro da empresa. A partir de janeiro, não mais. Assim, e aí? Está preocupado com precificação? E o que você falou é muito importante. Qual a obrigação do escritório de contabilidade? Eu acho que botar isso em cima da mesa é fundamental para falar, ó, isso aqui eu posso fazer para você, mas não foi o contratado. O contratado é isso aqui. O que eu tenho a obrigação de fazer foi o que nós contratamos. E não outras modalidades de serviço. Sim, com certeza. Professor Kleber, estamos chegando ao nosso final aqui e gostaríamos da sua consideração final, por favor. Vamos lá. Eu tenho 3 breves considerações que têm a ver com o que foi falado agora no final. Primeiramente, é o seguinte, a questão da precificação é fato. Tem um cliente que é padrão. Tem um cliente que ele poderia ser um case para mostrar para os outros. Sabe o que ele está fazendo? Notificou todos os fornecedores. Poucos responderam, mas ele notificou todos. Falou que não vai comprar de ninguém do Simples que não for híbrido ou que não esteja em outro regime. Ele não respondeu, ele falou, vou cortar todos. E não só isso. Há alguns clientes que ele compra mais, ele não está olhando somente o cliente. Ele está pedindo, ele quer ver a cadeia de quem esse fornecedor compra. Por quê? Se ele compra de um cara, se ele não é simples, mas compra de um simples, ele vai ter o preço mais alto. Porque não vai estar... O crédito agora vai ser a grande moeda. A grande moeda agora é o crédito financeiro, como o Alan falou. É crédito financeiro. Agora o contador não tem, vai ter pouca coisa a fazer com isso. O teu fornecedor passou o crédito para você ou não? Então, esse ponto, fazer análise da tua cadeia de fornecedores. Agora, 2 pontos para contabilidade, especificamente. Eu sei que muitas vezes o contador quer simples porque, teoricamente, é mais simples. Mas agora não basta ele saber se a empresa é do simples. Porque se ela for simples, mas optar pelo híbrido, ele vai ter um trabalho quase do lucro real com a questão do CBS e futuramente o IBS. Então, precificação só por simples já não é possível, tem que saber se ela é híbrida ou não. E a última é a seguinte. Eu sou professor já tem uns 10 anos e tenho uns... No digital, eu já estou por volta de uns 8 anos com meus cursos. E uma coisa que você aprende, e hoje eu já dei aula em muita pós-graduação pelo Brasil todo, mas hoje eu dou aula para advogados que querem atuar na área tributária. E o que a gente aprende? Alan foi perfeito. Mesma coisa com o advogado. Às vezes é muito bom tecnicamente, mas é péssimo no comercial. É péssimo no atendimento ao cliente. Então tem que saber delegar ou fazer parceria quando você não atende aquilo, porque como o direito e a contabilidade é muito amplo. Mas no digital a gente aprende o seguinte, que nós temos que ter uma esteira de produto. Vai muito o que o Pedro falou. Eu tenho que ter o quê? Pacotes. Pacote 1, tais produtos. Pacote 2. E no serviço, a gente não tem esse hábito. Por isso que até quando é serviço, a gente tem o hábito de chamar de produto. Então, contabilidade, uma das grandes sacadas aqui seria você ter uma esteira de produtos. Sim. Olha, vou colocar números hipotéticos aqui, tá? Te entregando 5 produtos, R$ 2.000. Se eu te entregar 10, 2.000. Se eu te entregar 30, 3.000. Sim. O cliente vai escolher, ótima ideia, coloque no contrato o que tem e o que não tem. Aquilo que a gente fala. Se ele quiser, o que ele faz? Um upgrade. Isso. Ele contrata mais. Então, coloque a hora de colocar as cartas na mesa é agora. Então, pense na reforma não só como uma reforma tributária, mas como uma reforma no negócio, e a reforma está te dando uma oportunidade de você renegociar e colocar o ajuste, aquele freio do ônibus, né? Para todo mundo ficar no seu lugar. Então, pelo menos cogite pensar na tua contabilidade com uma esteira de produtos que você já se livra o quê? Se ele escolhe a opção 1, ele já sabe que não vai ter os outros produtos. Então,
Eu agradeço novamente o honroso convite de estar aqui com vocês. Pude participar, mas também pude, mais do que isso, aprender com vocês. E é uma realidade, amigos. Goste ou não goste, Tem pra onde concorde fugir. ou não concorde, seja de direita, de esquerda ou ambidestro, uma coisa eu tenho certeza: nenhum governo abre mão de arrecadação. Isso é verdade. A reforma não é mais tributária, ela é empresarial. Então você que está nos ouvindo, entenda isso. É a reforma do seu negócio como um todo. Conhecer seu negócio como um todo. Professor Pedro Mendes, nosso grande parceiro dos contadores da Zona Oeste, considerações finais. Minha consideração é o que eu sempre falo quando eu dou aula e palestras, é para o contador aplicar na prática. Faz o primeiro. Para entender como é que é o planejamento, para ele pegar as nuances ali do que ele está fazendo. E cada vez mais vai ser fundamental, acho que em qualquer área, a gente segmentar mais o nosso serviço. Né? Como a gente está falando aqui, a gente vai precisar entender o mercado, o negócio dos nossos clientes. Que esse já era o correto de ser feito, mas o contador... eu pego, por exemplo, você falou que atende todo mundo lá no seu escritório. Imagine você com 30 atividades diferentes, você entendendo o negócio de 30 atividades. Olha o trabalho que isso vai dar. Lá no escritório, hoje, a gente atende principalmente infoprodutor, e a ideia do produto que eu acabei de falar aqui foi justamente por isso que o professor falou, né? Realmente eu trouxe essa visão de negócio do mercado digital para dentro do escritório de contabilidade. Eu gosto de fazer muito isso, trazer de outros segmentos para dentro da contabilidade com uma linguagem diferente. Então a gente... E e-commerce. Então, como a gente entende melhor 2 segmentos apenas, a gente consegue entender o mercado como um todo. A gente sabe onde que o cliente... Até brinco, né? Tinha até acho que era um programa na Globo, acho que era a Linha Direta, sei lá, algum lá que falava onde que ele come, onde que ele vai, onde que não sei o que. É igual para os nossos clientes, a gente sabe onde ele come, o que ele compra, para onde que ele vai, para que ele vende. A gente entende tudo e a gente consegue trazer outros serviços além. E com a reforma tributária vai ser mais necessário ainda, para a gente saber a geração de crédito, como é que funciona o negócio do nosso cliente. Então, para a contabilidade, o que eu posso deixar aqui de recado é isso. Aplique, porque eu sei que tem muito conteúdo, é muita palestra, é muito evento, e o contador acaba captando aquilo tudo e chega no dia a dia, não sabe para onde ir. E fazer parte de associação, por exemplo, das Contas ou CRC também, tá junto em grupos, porque você sozinho você fica perdido. É muita coisa. Né? E muita coisa você vai aprendendo numa conversa aqui, num bate-papo, você vai aprendendo com outros empresários. Então, se unam cada vez mais as classes, tanto contador, advogado e união entre os dois, porque às vezes, mas o advogado não sei o que lá. Não, tem que se unir, porque os dois alinhados, a gente consegue trazer uma solução, porque a gente tem um limite, o contador vai no limite até aqui, né? O cliente, por exemplo, chega, Pedro, me faz um contrato de tal coisa. Eu falo, não, eu posso pegar um contrato qualquer um na internet e te dar, você quer? Não, beleza, quer um contrato legal que vai fazer sentido para você? Eu indico aqui o nosso advogado para fazer para você. E ao contrário também acredito que seja a mesma coisa. Então são esses 3 pontos. Fazer, pegar o primeiro case de sucesso no escritório e aplica aquilo, estudar e estar numa associação para estar junto com outros contadores e fazer parcerias com os advogados, que vai ser fundamental nessa reforma tributária. E para finalizar, nós somos agentes de transformação, contadores e advogados. Cada vez mais será necessário nós abrirmos a nossa voz e nos divulgar na internet, onde que seja, podcast, evento presencial, para mostrar e mudar a cultura da sociedade brasileira. Quem reclama, e a gente vê muito, né? Contador reclamando que não é valorizado, agora é o momento. Se passar 2033 e a gente não se valorizar, esquece. Nunca mais o contador vai ser valorizado. Porque esse é o grande momento da valorização da classe contábil e acredito muito também da parte da advocacia. E é isso, e obrigado pela oportunidade de estar aqui com professores maravilhosos, você também que é lindo, bonito, né? E compartilhar esse conhecimento aqui. Estamos muito felizes de mais esse episódio e fica o recado para você, profissional de contabilidade. Se inscreva no nosso canal, participe dos nossos eventos, se associe.
A Ascontazo é a casa do profissional de contabilidade. Não adianta você passar suas dificuldades sozinho e ficar reclamando da profissão. Nós trazemos aqui, fazemos um trabalho voluntário em prol da classe, acreditando que isso fortalece nosso escritório, fortalece a economia, Sim. fortalece nossos clientes, a sociedade como um todo. Vem com a gente. Um abraço e até a próxima. Tchau. Muito bem, pessoal. Muito bem.